Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. O Internacional negociando na Europa. Que história é essa? Tem dirigente colorado fora do país. Vamos falar também sobre a situação de Fernando, volante que abriu o jogo sobre a sua renovação de contrato, ele que tem vínculo somente até o final deste ano. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, você deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo novo. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Eu quero começar esse conteúdo falando sobre dirigente do Internacional na Europa, esse tema que tomou as redes sociais nas últimas horas, desde a classificação contra a equipe do Bahia. Pois é, esse tema surgiu, pessoal, como uma espécie de especulação, mas que foi ganhando mais corpo. Por quê? Na partida de quarta-feira contra o Bahia, os dirigentes estavam presentes. Um dirigente não estava, José Olavo Bisol. Estava o D'Alessandro, presidente Barcelos, que concedeu entrevista, o Mazuco também estava presente no estádio Beira-Rio, mas não vimos José Olavo Bisol. Aliás, já no fim de semana o Bisol não estava também em Recife para a partida pelo Campeonato Brasileiro, o que abre uma suspeita e uma informação também de bastidor de que ele está na Europa. O Inter não confirma essa informação de forma oficial, mas nos bastidores há quem confirme sim que há dirigentes na Europa. Eu só não posso confirmar, pessoal, para vocês que de fato é o José Olavo Bisol. A tendência é que seja, até porque é muito estranho ele não estar presente numa classificação do Inter à próxima fase da Libertadores, um jogo tão importante. Sobre o que esse dirigente estaria fazendo na Europa, ou esses dirigentes, porque podem ser mais pessoas, tem o Felipe Dallegrave, que também faz parte do departamento de futebol, o Caco Sobrinho, que é gerente do CAPA, Ricardo Sobrinho, gerente do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. Então são geralmente as pessoas que viajam em nome do Internacional. E a informação que outros colegas trouxeram, e a mesma informação que eu tenho, é que o Inter está em Munique, na Alemanha, também para acompanhar a final da Champions League entre Inter de Milão e Paris Saint-Germain. Vale lembrar, pessoal, que obviamente os dirigentes não foram viajar apenas para acompanharem uma final onde o Inter não tem nada a ver, apesar de ter uma Inter na final, mas enfim, uma brincadeira. Mas Munique, nesse momento, vira praticamente a capital do futebol mundial. Então tem empresário, tem muitos empresários, tem clubes, dirigentes. Então o Inter não vai ficar, obviamente, só em Munique, mas estará nesse final de semana concentrado nesta cidade alemã. E vale também lembrar que o Inter esteve já no radar, ou esteve procurando Joaquim Correia, que é jogador da Inter de Milão, que está na final da Champions League, jogador que não vai renovar o seu contrato, se encerra agora na metade desta temporada. Ou seja, o Inter vai para a Europa fazer relacionamento, tentar alguns negócios, essa é a informação que eu tenho. Não posso afirmar para vocês qual jogador ou qual negócio o Inter está tentando. Possibilidade também de estar negociando vendas, afinal, Vitão, o próprio Wesley, jogadores que são muito sondados pelo mercado da Europa e jogadores que têm, sim, mercado no futebol europeu. Então, são várias as razões, várias as motivações para essa viagem do Internacional ao continente europeu. Quero falar também, pessoal, sobre Fernando, porque após a classificação do Internacional, Fernando atendeu a imprensa na zona mista e falou sobre alguns aspectos. O primeiro que eu quero ressaltar, ainda sobre o time e sobre a classificação, é referente à postura do Internacional. Fernando destacou que ela foi sim um pouco diferente das partidas que o Inter tinha feito antes desse jogo contra o Bahia. Nossa equipe é treinada para ganhar os jogos, né? A gente não pode ficar esperando, defendendo o resultado. A gente tem que sempre lutar para ganhar os jogos, independente se a gente tem um resultado, o empate, né? Do nosso lado, a gente tem que sempre entrar para ganhar os jogos. E acho que alguns jogos a gente estava entrando muito tranquilo, querendo defender resultado, e não é o estilo do nosso time.
Então foi isso que a gente quis passar, né? Que a gente tem que sempre entrar para ganhar. E hoje a gente entrou, a gente tomou um gol ali, numa infelicidade, numa felicidade deles, né? Num lançamento de lateral, mas depois a gente conseguiu dar a volta no marcador e conseguiu uma grande vitória. E o Fernando também falou, pessoal, sobre, para mim, o principal aspecto, que é a sua permanência no Internacional. Ele abriu o jogo, falou como está se sentindo, lembrando que o Fernando tem contrato até o final do ano e já disse em várias entrevistas que ele vai avaliar durante a temporada a sua continuidade de carreira. Se ele continuar jogando futebol, ele pretende ficar no Internacional, mas tudo isso vai depender principalmente da vontade do Fernando, estar feliz jogando futebol, sentir que o Inter é um time competitivo, que a comissão técnica é boa, como ele disse nesse vídeo que você vê aqui no canal. Mas eu tô aí, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô vendo a sensação do meu corpo, né? Os meus tornozelos têm muitos problemas, tive muito problema nos tornozelos, às vezes é bem desgastante, é bem doído, mas tô indo pouco a pouco. Também o importante é você desfrutar, você tá num elenco bom, com uma comissão técnica boa, e você ganhando jogos é a única maneira que te faz ter vontade de continuar. Então eu tô feliz, o Inter tá com um elenco muito bom, com uma comissão técnica espetacular. Então vamos pouco a pouco, temos 6 meses aí para disputar de competição e lá no final a gente vai decidir com calma. Tomara que o Fernando permaneça aí jogando futebol no Internacional, é um grande jogador, um grande primeiro volante, um dos grandes nomes desse time do Internacional certamente. Claro que também tem a questão física, o Fernando que não teve muitas lesões ao longo dessa temporada, vem sendo poupado a mais, né, que os demais jogadores, e é claro, uma atitude que deve ser tomada com esse tipo de jogador e mais ainda na próxima temporada, se ele de fato permanecer. Então esses cuidados estão sim sendo tomados pela direção do Internacional. Projetando, pessoal, rapidamente para a partida deste domingo contra o Fluminense, o Inter vai com o time titular. Força máxima, não vai ter o Bernabei, que teve um desconforto muscular e a tendência é que não esteja à disposição, mas vai ter Borré, vai ter Fernando, vai ter Ramon na lateral esquerda e um time muito próximo daquele que começou contra o Bahia. Coloco aí uma dúvida entre o Prado e o Vitinho, dois jogadores que jogaram, né? Cada um jogou um tempo na partida contra o Bahia. Na minha opinião, o Vitinho foi melhor, fez gol, participou com mais qualidade desse time do Internacional. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, deixa também o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Eu volto ainda hoje, pessoal, nessa sexta-feira à noite, pra gente atualizar o Colorado aqui no YouTube. Valeu e até mais!